Graças a Deus. Bom dia, boa noite. Hoje é 1º de novembro do ano de 2022. São exatamente 7h18 da noite. E quero fazer mais uma vez menção da palavra do Senhor. Compartilhar aquilo que Deus ele fala conosco. E a gente, como instrumento, como baluarte, a gente apresenta a palavra de Deus para as pessoas, para que elas possam entender que através da palavra elas são renovadas, elas são edificadas, e louvado seja o nome do Senhor, porque a tua palavra, assim como na oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz que a palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Então façamos uma leitura breve na carta de apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, louvado seja o nome do Senhor, capítulo de número 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: porque em outro tempo nós éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Louvado seja Deus. Versículo 14, por isso diz: desperta, ó tu que dormes, aleluia, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mais uma vez, o apóstolo Paulo, dentro da palavra de Deus, ele vem nos ensinando um evangelho cristocêntrico. Salvo engano, a época da carta de Éfeso, Paulo estava preso e o destinatário era todos aqueles que eram cristãos, todos aqueles que estavam precisando de um fortalecimento cristão. Ela não é uma carta com base doutrinária, é uma carta que é enviada para ensinamentos acerca da sua vida espiritual, acerca da família, acerca das coisas concernentes ao reino de Deus. Paulo ele envia essa carta por seu amigo de ministério por nome de Tíquico. Tíquico, por sua vez, é responsável de levar essas cartas a Éfeso, distribuí-las como forma de ensinamento. Louvado seja Deus. Só que eu quero chamar a sua atenção para que você volte comigo lá no início, onde tudo começou. Louvado seja o nome do Senhor, no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros escritos por Moisés, autoria de Moisés, a saber, o livro da Gênesis. O livro da Gênesis vai nos dizer, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Oh glória, louvado seja Deus. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação, presta atenção na palavra, separação entre a luz e as trevas. Louvado seja Deus. Muito bem. O primeiro livro com a autoria de Moisés, que se chama Gênesis, é um livro que traz muitos ensinamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Com o propósito de registrar o momento em que Deus cria o universo e o seu desejo de ter um povo separado para o adorar na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra separação, só no capítulo 1, aparece por 3 vezes, no capítulo 1 até o 4º dia, quando Deus faz separação entre a luz e as trevas, quando Deus faz a separação das águas, rios, mares, lagos e oceanos, quando Deus ele faz a separação do sol para governar o dia e da lua para presidir a noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele faz separação
E obviamente que quando ele faz separação é para que tudo esteja conforme no seu lugar. O livro da Gênesis traz para nós essa realidade, porque o editor do universo, o arquiteto da eternidade, aquele que é o nosso Deus, o Altíssimo, ele faz tudo em perfeita harmonia. Louvado seja Deus. E quando ele fala que devemos nos separar, quando ele fala acerca da palavra separar, fazendo a separação, isso também nos remete para que a gente venha entender, trazendo agora para nossas vidas, que devemos nos separar daquilo que não agrada a Deus, devemos nos separar daquilo que nos afasta do Senhor. Louvado seja Deus. Então, quando diz separar, ele está dizendo para separar as trevas da luz, separar o mal e fazer o bem, separar do pecador e ser santo como ele foi santo, aleluia. E me lembro muito bem que o último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, ele vai falar para nós no capítulo 3, versículo 18: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que não serve a Deus e o que serve a Deus. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus é muito clara quando fala de separação. E quando a gente lê o texto de Paulo a Éfeso, ele está dizendo: em outro tempo nós éramos trevas, mas agora, advérbios de tempo, agora é o momento, eu sou e devo ser luz no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para começar a saber que, para que eu possa ser luz no Senhor, começa pelo meu caráter. Louvado seja Deus. O caráter, ele é um conjunto de características relativa à maneira de agir de um certo indivíduo. Louvado seja Deus. Ninguém já nasce com o caráter. O caráter, ele é desenvolvido no decorrer da sua vida, seja ele um caráter mau ou um caráter bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me recordo muito bem que em primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 9, ele diz: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, este agora está em trevas. Ele está chamando a nossa atenção acerca da comunhão, acerca da minha comunhão, da sua comunhão com o seu próximo. Aleluia. Então, o nosso apóstolo amado João, ele está dando lições para nós na sua primeira epístola, lá no finalzinho da Bíblia. E Jesus também, ele vai nos ensinar, no capítulo 5, logo após as bem-aventuranças, ele vai falar: vós, ou seja, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a saber que devemos sim ser luz na presença de Deus, devemos sim fazer a diferença. E quando falamos de fazer a diferença e fazer separação das coisas que não são de Deus e das coisas de Deus, eu também falo do seu comportamento cristão, do seu caráter, da sua identidade, para que você possa também não se contaminar com as coisas desta vida. Por quê? Porque eu vou te apresentar um bom exemplo dentro da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele é deportado, a história você já conhece, por Nabucodonosor, o capitão do seu exército, Nebuzaradã, responsável da destruição de Israel, da destruição do templo. Está lá em Jeremias capítulo 52 a descrição completa. Depois tu pega lá e dá uma lida. Mas já no capítulo 1 do profeta Daniel, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Ele fala para Aspenaz, o servo do rei Nabucodonosor: eu não posso me contaminar, eu não devo me contaminar. Eu tenho que ter meus pés firmes com os propósitos de Deus sobre a minha vida. Eu fui deportado de Israel para a Babilônia, mas eu estou na Babilônia, mas o meu coração está em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel é um homem que
Ele nos chama a atenção por conta da sua fidelidade para com o Senhor. Se você pegar o capítulo 5, que vai falar sobre o rei Belsazar, ele vai dar um banquete, fazer uma festança para os seus vassalos, os príncipes, os convidados, e de repente aparece uma mão estucada na parede com uma mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem ninguém consegue interpretar, então é necessário que alguém chame alguém que possa interpretar. Lembrando que de Nabucodonosor até o rei Belsazar foram aproximadamente 66 anos, passando alguns reis depois de Nabucodonosor. Louvado seja Deus. Então Daniel ele já era de idade avançada, aleluia. Daniel, por sua vez, ele vai estar na corte de Belsazar. Estando ele na corte de Belsazar, a Bíblia diz que no capítulo 5 ele fica tão nervoso, tão angustiado, que as pernas dele ficam trêmulas, bambas, e ele necessita que alguém possa interpretar os sonhos, a visão que ele teve na parede estucada daquela mão misteriosa, que é o próprio Deus. Agora, Daniel no capítulo 5, ele vai nos mostrar que a rainha mãe se apresenta para o rei Belsazar e vai falar: no teu reino um homem cujo nele se achou luz, inteligência, sabedoria, um homem que tem um espírito de excelência, conhecimento e entendimento. Qual é o nome dele? O seu nome é Beltesazar, ao qual o seu nome se chama Daniel. Porque Beltesazar foi um nome pagão e babilônio que foi dado a Aspenaz para Daniel, no tempo de Nabucodonosor. Espero que você tenha entendido isso. É meio confuso, mas é basicamente isso. Louvado seja Deus. Então, Daniel se apresenta perante Belsazar, e Belsazar fala para ele, Belsazar fala para ele: se tu interpretar o que está escrito na parede estucada por conta da mão misteriosa, eu te darei uma posição no meu reino e tu serás o terceiro. Por que o terceiro? Porque o primeiro era Nabonido, rei Nabonido, pai de Belsazar. Eles correinaram juntos, Nabonido e o seu filho Belsazar. Então o Nabonido é o número 1, Belsazar é o número 2, e ele oferece para Daniel uma terceira posição no reino, se ele interpretasse aqueles sonhos, se ele interpretasse aquela mão estucada, aquela mensagem misteriosa. Só que Daniel era cheio de Espírito Santo. Daniel, ele estava na Babilônia, mas como eu já falei, o coração de Daniel estava em Deus, aleluia. E Daniel ele vai dar uma resposta para o rei, dizendo no capítulo 5, versículo de número 17: as tuas dádivas fiquem contigo, e dê os seus presentes a outros bajuladores, puxa-sacos. Porém, contudo, lerei a interpretação e lhe darei, para que tu saibas que Deus está comigo e que eu não preciso dos seus presentes, das suas dádivas, para poder falar o que Deus manda falar. Louvado seja Deus. Então estamos vendo aqui um Daniel cheio do Espírito Santo, um homem de tremendo intelecto, um homem de sabedoria e entendimento, um homem de conhecimento e, por final, um homem cheio de luz para a glória do Senhor Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, a Bíblia vai dizer: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascido sobre ti a glória de Deus, aleluia. O que significa o resplandecer? Quando ele fala levanta-te e resplandece, ele está dizendo que você deve ter um brilho intenso sobre o seu rosto, amém? Então eu começo a conjecturar que Daniel era um homem que tinha um brilho intenso do Espírito Santo sobre a sua vida. Não é para tanto que no capítulo 10, quando o anjo do Senhor se apresenta a Daniel, ele diz: não temas, Daniel, homem muito amado, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a se humilhar diante das coisas de Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por conta delas, aleluia.
Então, é uma palavra para você no dia de hoje de despertamento, uma palavra para você entender que você deve ser luz na presença do Senhor. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 5 e 7 diz: Deus é a luz e nele não há trevas. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Aleluia. Também diz em Salmos capítulo 119, a partir do verso 101, desviei os meus pés da maldade para observar a tua palavra. Aí sim, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Então fica com essa palavra, lembrando que Paulo, ele perseguidor de cristãos, ele vê o resplendor da luz indo a caminho do deserto de Damasco, que é o próprio Jesus ressurreto, e ele se apresenta para Paulo e diz: Paulo, por que me persegues? Louvado seja Deus. Naquele momento Paulo fica cego fisicamente, e ele era cego espiritualmente também, porque se verdadeiramente ele conhecesse Jesus antes, ele não perseguiria cristão, ele não estaria à frente da morte de Estevão, né? Testemunhando a morte de Estevão, ele teria um comportamento diferente, mas o perseguidor passou a ser perseguido. Aleluia. Então, Jesus, ele faz com que a obra de Deus ela venha a ser manifestada e completa através da vida de Paulo. E Paulo diz no versículo Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes. Então estamos aqui com uma palavra de despertamento para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu te digo, desperta, ó tu que dorme. Este mundo não tem nada para te oferecer de bom. O que temos aqui dentro da palavra de Deus é que nós possamos buscar e entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é o que Deus tem para nossas vidas. Louvado seja Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome do Senhor enquanto está por perto. E a palavra de Deus, ela tem que ser primazia sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Fica com essa palavra. Deus te abençoe. Até a semana que vem, a saber, na quarta-feira, a gente vai estar colocando mais uma palavra aqui no canal para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado. Graças te dou, Senhor, por este momento para contigo. Abençoa, dá vitória. Ó Pai querido amado, visita esta pessoa que está vendo esse vídeo agora. Joga por terra todo impedimento, todo mal. Ó Deus Pai, toda pedra de tropeço, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Ó Pai querido amado, nos dá um espírito de excelência, um espírito de luz, sabedoria, entendimento, conhecimento, para que a gente possa entender os Seus propósitos na nossa vida, na face dessa terra. Pai, toma tudo em Tuas mãos. Toma, meu Senhor da glória, a nossa nação. Toma, meu Senhor da glória, cada um, Senhor da glória, meu Pai, que está nas suas casas. Toma, meu Pai querido amado, tudo em Tuas mãos e decreta a derrota do inferno. E nos conceda a vitória para continuar respirando e vivendo debaixo da Tua graça e potente mãos. Deus, assim te agradeço, te peço, tudo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. E que Ele possa te guardar a cada dia, a planta dos seus pés, e aonde você entrar, que tu possa ser abençoado, em nome de Jesus. Um beijo nos vossos corações.